Porque membros da Igreja Assembleia de Deus estão aí agora abandonando a história, por exemplo, do arrebatamento secreto para estudar as profecias com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só, durante décadas, a teoria do arrebatamento proporcionou aí uma sensação de escape, mas agora milhares estão se voltando para a solenidade das mensagens dos três anjos. Será que a visão pentecostal está falhando em preparar as pessoas para a marca da besta? Agora vem cá, uma revolução silenciosa está acontecendo nos bancos da Assembleia de Deus, da qual a igreja tradicional ainda não fala. Os fiéis estão deixando de lado as teorias antigas para examinar a realidade bíblica do juízo investigativo e o fim do tempo da graça. Agora vem comigo para o meu computador e vamos aprender algo aqui importante neste exato momento. Acompanha comigo aqui. Muito bem, já estamos aqui na tela e antes que você diga que é mentira o que foi falado aqui, não é mentira não. Houve um tempo aqui, por exemplo, na cidade vizinha de onde eu moro, o pastor Luiz Gonçalves veio batizar uma igreja inteira, que era membros da Igreja Assembleia de Deus, e agora são membros ativos, até hoje, ativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, eu louvo a Deus pela mensagem que está sendo compartilhada e as pessoas estão entendendo. Agora você dá para entender o porquê que somos atacados, não é mesmo? Ou até mesmo as doutrinas da igreja. Agora vem comigo aqui para a tela aqui. Veja que interessante aqui, ó. O arrebatamento será secreto? E aí, é secreto? Sim ou não? Se o assunto já te interessou aqui, já comenta aqui embaixo. O arrebatamento da igreja será secreto ou será visível? Será de forma literal ou será algo aí secreto? Então, o que a Bíblia e as promessas de Cristo realmente ensinam sobre os eventos dos últimos dias? Vamos lá. Olha só que interessante. Essa aqui é a visão lá, é a teoria popular que ensina que Jesus viria secretamente, os salvos desapareceriam de repente, né? E a vinda, né, seria dividida em etapas. Arrebatamento, seguido de 7 anos de tribulação. Você sabe, né, dessa teoria aqui, desses ensinamentos, mas só que a Bíblia desmente essa teoria, essas falácias aqui, essa doutrina, que não é uma doutrina bíblica. Arrebatamento secreto não é uma doutrina bíblica e nunca foi. Agora veja o que diz aqui a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Só esse texto aqui já desmantela esses ensinamentos aqui, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Entendeu? Então, Jesus vem sobre as nuvens e todo olho vai ver a volta de Jesus. Então, a Bíblia não diz que alguns verão ou só os salvos. Todos. Quem já morreu e quem ainda permanecer vivo sobre esta terra. Todos verão a vinda de Jesus. Muito bem. Agora veja que interessante aqui, ó. Jesus advertiu contra uma vinda oculta, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, foi a orientação de Jesus, e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Está em Mateus 24, versículo 27. E o contexto de Mateus 24, versículo 26, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Tem muitos aí acreditando, até hoje, mas essas mentiras pregadas no púlpito da igreja está sendo jogada por terra. Eu falo assim, não só os membros da Assembleia de Deus, não só os nossos irmãos estão aprendendo sobre a questão do arrebatamento secreto, eles estão entendendo, né? E eu louvo a Deus por isso, mas assim também tem irmãos católicos, né? E de outras denominações que estão entendendo que tudo isso aí é mentira sobre a questão do arrebatamento secreto. Então a volta de Cristo será universal, inescapável e totalmente pública. Todos vão ver a volta de Jesus. Então, não vai ter aquele negócio do motorista estar dirigindo e de repente ele some e fica ali agora os passageiros sentados no banco, desesperados, com a mão na cabeça, a mãe levando o filho ali, por exemplo, carregando sobre a mão, e de repente ela some e o filho começa sem saber o que é que está acontecendo. Isso é tudo mentira. A Bíblia é bem clara em dizer que todo olho verá a volta de Jesus. Olha isso aqui, vamos lá. Anatomia sonora da segunda vinda, né? Olha só o que diz aqui 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, né? Descerá dos céus. Então, a volta de Jesus é literal. Todos verão
a volta de Jesus. Se o assunto já te interessou, já quero convidar você a curtir o vídeo. Curte aí, para que mais pessoas possam ter acesso a esta mensagem. Você está gostando da mensagem? Curte o vídeo, porque é importante. É uma forma de eu e você evangelizar aqui e alcançar mais pessoas aqui na internet, porque você está curtindo, porque você está comentando aqui embaixo. Agora vamos lá, vamos dar continuidade aqui, ó. Então veja que o evento, né? Aqui, por exemplo, a palavra de ordem, né? Todos vão ouvir a voz do arcanjo e as trombetas de Deus soará. Então o evento será audível, estrondoso e glorioso, zero silêncio. Agora vamos lá, veja que a linha do tempo do verdadeiro arrebatamento. Aqui, por exemplo, nós temos o sinal, milagre nos montes e a convergência. Vamos lá. Ao ressoar da última trombeta, é o sinal, milagre dos mortos, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51 e 52. E terceiro, a convergência, depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles, para o encontro do Senhor nos ares. Então veja que o arrebatamento acontece no exato momento da aparição visível de Jesus. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus, porque esse falso ensinamento do arrebatamento secreto, ele está caindo por terra. Tem muitos pastores aqui ensinando sobre a questão da tribulação, né? Em que a igreja passará por um período de 7 anos de tribulação. Isso é mentira. Mentira. Não é porque é um líder religioso, não é porque tem uma credencial de pastor porque você tem que acreditar nele. Não. Seja como os bereanos. Aqui, ó. Seja como os bereanos. Estude a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir da forma correta para a sua salvação. E nós temos aqui, codificando a metáfora, né? O ladrão da noite. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, né? Aqui, por exemplo. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Amigos, isso aqui é incrível. Maravilhoso. Olha só o que diz aqui o mito. A teoria assume que o ladrão é invisível, silencioso e rouba em segredo absoluto. Ensino de Jesus em Mateus 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, ladrão é igual repentino, inesperado, foco no tempo, não na forma. Entendeu? Não na forma. Temos que focar aqui, por exemplo, no tempo. Amigos, é maravilhoso demais quando nós aprendemos sobre verdades bíblicas. E quando nós conhecemos essas verdades, ela desperta, né? Desperta em nós a certeza de que estamos no caminho correto. Então, quem faz isso é o Espírito Santo. Veja que o alerta dos sinais de Noé, né? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, são textos claríssimos que desmente aí a história e a doutrina, o ensinamento do arrebatamento secreto. Jesus, por várias vezes, falou, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então não vai ter esse negócio de arrebatamento secreto. Tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. Então nós temos aqui a análise do contexto bíblico, né? O dilúvio não foi secreto ou invisível. Foi um evento global, audível e inegável. O problema da humanidade não foi um desaparecimento silencioso. O verdadeiro problema, surpresa e falta de preparação. Então, nós temos um problema muito grande. Mas eu não culpo você, que é membro de uma dessas igrejas aí que acredita no arrebatamento secreto. Eu culpo a liderança, porque ela está ensinando para você de forma errada, tá bom? Sobre a questão da vinda de Jesus, que será literal. E eu louvo a Deus por você ficar até aqui e pela sua humildade em abrir a sua mente e entender que, de fato, a volta de Jesus será
literal. Então nós temos aqui a lição de Jesus. A lição de Jesus não é sobre uma vinda invisível, mas sobre um evento monumental que pegará muitos desapercebidos. Amigos, olha que interessante. O dilúvio não será secreto, não foi secreto ou audível, né? Falso. Então nós temos aqui o problema da humanidade não foi um desaparecimento silencioso. E aqui nós temos a alternativa verdadeira. O verdadeiro problema da surpresa é a falta de preparação. Vamos lá. Opa, aqui. Muito bem. Então a regra simétria, a promessa dos anjos, né? A ascensão. Aqui, por exemplo, já é um outro texto que desmantela essa doutrina, essa ideia, esse falso ensinamento, vou falar mais uma vez, esse falso ensinamento de que existe o arrebatamento secreto. Não existe. Veja o que diz aqui Atos capítulo 1, versículo 11. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Deu para entender? Ficou claro agora? Amém por isso? Amém. Então o anjo do Senhor disse assim, ó. Tá vendo esse Jesus subindo aí? Sobre as nuvens? Estão vendo ele? De forma literal? Pronto. Assim será a vinda dele. Para buscar os que morreram em Cristo Jesus e aqueles que permaneceram vivos. Aqueles que permaneceram vivos, fiéis ao Senhor. Louvado seja Deus. Então nós temos aqui, subiu literalmente e pessoalmente, foi envolvido com nuvens, né? Nós vimos lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Foi visto ao olho nu pelos discípulos. Então, aqui diz que ele subiu sobre as nuvens. Apocalipse 1, versículo 7, diz que ele também subiu, que ele virá sobre as nuvens. Então, o retorno voltará literalmente pessoal, virá entre as nuvens, será visto por todo o olho. Viu como está mastigado? Viu como esse tema aqui está maravilhoso? Como é algo assim esclarecedor? E a Bíblia nos orienta a estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vai entendendo, né, que de fato a Bíblia é verdadeira. E essa ideia, por exemplo, de textos isolados, né, que pregam para você, ou que pregaram para você, ou que construíram essa ideia na sua mente de que haverá um arrebatamento secreto, veja que esses textos aqui, ele desmancha, né, toda aquela crença do arrebatamento secreto. E olha só que interessante. A teoria, Cristo vem secretamente, né? Essa teoria aí. Pessoas somem sem Cristo as pessoas somem sem Cristo ser visto, né? Vinda silenciosa, dividida em etapas, né? Salvos vão para o céu antes da tribulação. ênfase no desaparecimento, foco no medo, né? Onde as pessoas ficam desesperadas, ficam com medo ali. Mas isso aí, amigos, é tudo mentira. Veja o que a Bíblia diz. Cristo vem visível, de acordo com os textos que nós estudamos aqui, foi isso? Todo olho verá Jesus, voz de trombeta, ressurreição, evento único. O céu vai tremer, meu amigo. O céu vai se enrolar feito pergaminho. E a Bíblia diz que Jesus virá com todo poder e glória e todos os anjos. Então não será algo silencioso, será algo estrondoso. Imagine aí você vendo aí Jesus sobre as nuvens dos céus. Seus olhos brilhando de alegria porque você estava aguardando aquele momento, onde nós vamos viver eternamente ao lado de Jesus. Então os salvos encontram Cristo na sua aparição gloriosa, ênfase na volta literal e universal, foco na glória, né? E esperança. Louvado seja Deus. Amigos, já estamos finalizando. Então veja que o propósito da promessa, a esperança cristã, não é encontrar uma maneira de escapar secretamente da terra. A nossa verdadeira esperança é encontrar face a face o rei que está voltando. E aqui, para a gente adiantar, a pergunta mais importante não é quando acontecerá o arrebatamento. A pergunta bíblica é: estou preparado para encontrá-lo? E aqui, finalizando, amigos, Jesus está voltando. Amém por isso? Olha o que diz João 14, versículo 3. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então a volta de Jesus será literal e pessoal, visível e audível, uma pequena recapitulação, gloriosa e mundial, ressurreição
né? Os mortos ressuscitam em Cristo, nós vimos lá em 1 Tessalonicenses, e encontro nos ares. Então não precisamos temer a volta de Cristo, precisamos estar preparados para Ele. Amém? Por isso, gostou do tema? Gostou do assunto? Gostou aqui sobre esse tema do arrebatamento secreto que é mito, é mentira? Você percebeu que a Bíblia é bem clara em dizer que isso é só alguns textos, existem mais textos que falam sobre o assunto. Mas você gostou do tema de hoje? Já curte o vídeo, comenta o que você achou. Comenta aqui e não esquece de compartilhar para mais pessoas, tá bom? Então que Deus ele te abençoe de forma especial a sua vida.